Queridos amigos e amigas, alegria de estarmos mais uma vez aqui reunidos, no propósito de estudarmos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. A proposta de hoje, o tema, se encontra no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse tema se prolonga no capítulo 27 e no capítulo 28. Nós vamos traçar algumas questões que estão distribuídas nesses três capítulos a partir de uma colocação de Jesus, uma passagem que nós vemos no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 7 a 11. Jesus coloca ali: Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Portanto, quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bata a porta abrir-se-á. Pois que aqui está uma colocação de Jesus muito importante, muito esclarecedora e muito orientadora, porque basicamente o que Jesus coloca aqui é que nós somos os artífices do nosso destino. Nós somos o nosso princípio, nós somos o nosso fim. O nosso progresso se dá através do nosso trabalho, nós somos o resultado de nós mesmos, a partir do que pedimos, buscamos e da porta que nós batemos. Vamos fazer uma reflexão, então, tentando analisar item por item desta colocação de Jesus, porque ele dá aqui uma sequência. Ele diz que primeiro nós devemos pedir, depois nós devemos buscar e depois nós devemos bater a porta. Assim se fazem assim se manifestam os nossos desejos, aquilo que nós procuramos e aquilo que nós encontramos. Então vamos ver primeiramente na questão do pedir. Esse pedir ele é muito bem elucidado, desenvolvido no capítulo 27 do Evangelho, que tem o título ali de Pedi e obtereis. E a gente pensa assim, por que Kardec colocou esse capítulo, Pedi e obtereis, em uma ordem diferente a que Jesus colocou? Porque Jesus disse pedi, depois ele diz buscai e depois ele fala batei a porta. E esse capítulo Pedi e obtereis vem depois do buscai e achareis. Aí entendemos que é por uma questão didática. O pedir está relacionado à oração, à prece. Depois desse capítulo Pedi e obtereis, nós temos ali a coletânea de preces espíritas, que são sugestões de preces e que se devem fazer a partir de um raciocínio, de uma reflexão. Então, antes de cada prece, Kardec faz ali umas colocações esclarecendo a que se trata essa prece, como ela deve ser desenvolvida, sem querer fixar nenhum modelo à prece, mas orientando ali, nos orientando, para que nós venhamos a pensar a respeito daquilo que nós pedimos. De maneira que o próprio Paulo de Tarso coloca que as preces devem ser inteligíveis, elas devem passar pelo nosso raciocínio, pela nossa reflexão. Mas, em geral, nós acabamos pedindo algo de maneira muito subjetiva. E aí, por isso, dessa sequência que Jesus coloca, pedi, buscai e batei a porta. Voltando então a esta sequência, nós vemos ali que Jesus disse, pedi e se vos dará. E aí nós veremos depois o que será dado. O pedir em si é a manifestação de um desejo. Nós sabemos que através da prece nós podemos manifestar a adoração a Deus, nós podemos pedir e nós também podemos agradecer. Esses são os caracteres da prece, conforme os espíritos superiores nos colocam, nos explicam. Mas geralmente no pedir,
né? Nós manifestamos ali o nosso desejo, uma intenção, que por muitas vezes ela vem de maneira subjetiva. Por exemplo, eu desejo ser feliz. Quem é que diz que não quer ser feliz? Só aquele que estiver passando por algum transtorno, uma doença psicológica. Porque todos nós queremos ser felizes. E somente no desejo de sermos felizes acabamos nos equivocando e nos comprometendo perante a lei divina. Porque às vezes desejando sermos felizes, escolhemos caminhos que não nos conduzem à porta estreita. Pois que no final dessa colocação Jesus disse: batei a porta e ela se vos abrirá. Que porta que está abrindo? É a porta estreita que ele nos indica ou é a porta larga, também conhecida como a porta da perdição, onde nos perdemos de nós mesmos, perdemos o direcionamento, o encontro, a conexão com Deus e com o Deus que nós também somos, conforme Jesus colocou. Então, o pedir está geralmente associado a um desejo, a uma intenção. Aí depois vem o buscar. E o que é o buscar? Eu tenho uma intenção, eu tenho um desejo. E aí então eu vou buscar. Aqui nós já vemos uma movimentação do intelecto, é uma seleção. Aqui eu vou escolher o que eu quero e como que eu quero. A minha estratégia para alcançar aquilo que eu desejo. E aí o desejo já se converte em vontade. Os espíritos superiores fazem uma distinção entre desejo e vontade. Desejo fica mais na intenção e a vontade fica mais relacionada à ação. Tanto que eles colocam que muitas vezes nós não conseguimos vencer as nossas imperfeições porque nos falta a vontade de querer. Ou seja, querer às vezes fica só no âmbito, no nível das intenções. Já a vontade de querer se manifesta pelo esforço de vencer a si mesmo, no caso do desejo de vencer as nossas más inclinações. É um esforço, é uma disciplina e é uma racionalização do que devemos fazer, porque ali nós temos uma seleção, já que é buscai, nós estamos na busca, é uma racionalização que deve estar associada, né, ao cumprimento das leis divinas, visto que somente o cumprimento das leis divinas é que nos traz as verdadeiras realizações. Ali estão os verdadeiros bens, ou os bens verdadeiros. E aí depois, na sequência disso, pedindo, manifestando o meu desejo, buscando, me esforçando por obter aquilo que eu quero através da minha força de vontade e do meu raciocínio, ou seja, selecionando os meios para isso, chega um momento que eu vou me encontrar de frente com a porta. É relativamente simples, é uma sucessão natural das coisas. Jesus coloca aqui a sucessão de como as coisas ocorrem e de como elas devem ocorrer, para que eu realmente vá ao encontro daquilo que eu mereço. Porque é diferente a providência divina me disponibilizar aquilo que eu mereço daquilo que eu preciso. Nem sempre aquilo que eu tenho, que se coloca no meu caminho como recurso, é algo que eu mereço. Por vezes é simplesmente o que eu preciso. Por exemplo, a riqueza. Né? A gente vê que tem muitas pessoas que a gente observa que elas não fizeram nenhum esforço, não empreenderam a vontade de querer para possuírem riquezas materiais. Não desenvolveram o intelecto, a moralidade, não trabalharam, às vezes herdaram, ou o dinheiro veio até eles, o dinheiro veio como, por exemplo, um sorteio de uma mega-sena, vamos dizer assim, tá?
O dinheiro vem até eles não se esforçam, herdam esse dinheiro sem terem feito por onde. Nessa situação, a providência divina oferece o acesso a esses recursos materiais porque, conforme os espíritos superiores esclarecem, Deus permite que todos experimentem a riqueza material. Isso vem como uma prova moral. Tanto que Jesus disse que é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A riqueza material, para nós que ainda vivemos de maneira muito animalizada, muito apegados à matéria, é uma enorme prova. E ela vem para nós porque nós precisamos da riqueza, experimentar a riqueza como uma prova, desenvolvendo o raciocínio, a moralidade, no emprego dessa riqueza. Mas, na maioria dos casos, aqueles que dispõem de maiores recursos materiais, assim os têm por mérito, por merecimento. Os espíritos superiores também esclarecem que a riqueza está na mão de alguns porque eles estudaram, se qualificaram, trabalharam, souberam guardar o dinheiro, os recursos materiais, souberam aplicar esses recursos. Então aí é merecimento. Então chega um certo momento que a providência divina irá me colocar frente à porta. E a porta que pode ser a porta estreita ou a porta larga. Em ambos casos, elas servem para o meu aprimoramento e nos vêm por conta de escolhas que nós fazemos. Às vezes a pessoa quer, por exemplo, a riqueza material, né? Que não há demérito nisso. Mas ela quer isso por quê? Porque no fundo, no pedir, no desejo inicial que movimentou isso tudo, estava lá a vaidade, o orgulho, o desejo de poder, de subjugar os outros. E aí a pessoa vai para o buscar, já equivocado na intenção, no desejo. Espíritos inferiores acabam auxiliando a pessoa a adquirir essa riqueza material. E Deus assim permite, porque é a nossa escolha. Na hora de buscar, de fazer a seleção dos meios para isso, às vezes o indivíduo escolhe meios que são errados, equivocados, que vão contra as leis divinas, as leis morais. E aí se abre lá uma porta enorme, né? Uma porta de perdição para equívocos, para o comprometimento do indivíduo perante a lei divina. E isso nos é permitido porque Deus oferece a todos nós o livre-arbítrio. Deus poderia nos criar de maneira que todos nós, desde a criação, o amássemos. No entanto, não. Deus respeita tanto a sua lei do livre-arbítrio que ele permite que todos nós venhamos a negá-lo, a odiá-lo, a nos dizermos ateus, a irmos contra os seus ensinamentos, muito comum hoje, né? A perseguição ao cristianismo. Quem persegue o cristianismo persegue a Deus, porque Jesus veio representar Deus entre nós. Mas aí então, para que não haja esse equívoco, porque chega um momento que a porta nós vamos nos dar nós vamos estar ali ao encontro da porta. É um caminho que nós estamos trilhando. Chega um momento que a porta vai estar ali. E Jesus disse: aquele que bata a porta, abrir-se-á. Ou seja, o caminho já foi trilhado. Batendo a porta, ela vai se abrir. Mas o que eu vou encontrar do outro lado da porta? Que tipo de realidade vai se apresentar para mim? Se eu seguir os ensinamentos de Jesus, eu adentrarei num outro momento da minha própria existência. Serão conquistas. Eu estarei de frente comigo mesmo, já mais esclarecido, elucidado, com novos recursos, com novas possibilidades de crescimento, de redenção, de trabalho. Por isso que Jesus coloca nesta passagem o seguinte, que eu vou complementar.
o que Jesus já havia dito com relação a pedir, buscar e bater. Ele coloca ali: qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai, ou seja, Deus, que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhe os pedirem? Aí está a diferença. Jesus, se referindo, comparando o homem a Deus, ele diz que se nós que somos ruins, que somos imperfeitos, ruins ainda por não compreendermos o bem, por não praticarmos o bem. Se nós, na nossa condição, já damos o que há de melhor para os nossos filhos, como é que Deus não vai nos dar? Só que o que Deus vai nos dar, a porta que vai se abrir para nós, é aquela que me leva ao encontro dos bens verdadeiros. E aí então nós retornamos lá à origem, ao início desta passagem. Jesus diz lá: pedi e se vos dará. Mas pedir o quê? E aí nós recordamos da orientação dos espíritos superiores. Para que a porta estreita se abra para nós no final dessa trajetória, é necessário saber pedir. E nós vemos lá na coletânea de preces espíritas, uma colocação de Kardec, que fala sobre como nós devemos pedir conselhos aos espíritos superiores e a Deus, no caso. Pedindo orientações para Deus. Porque aí na hora de fazer uma prece, a gente já pode partir deste pressuposto que é necessário analisar, racionalizar aquilo que nós desejamos. Aí então, depois disso, me virão os meios, que nós veremos novamente depois em buscar. Ou seja, para pedir, primeiro eu tenho que pensar, será que eu estou indo contra Deus? Aí muitos pensam, poxa, como é que pode ser possível ir contra Deus, já que Ele é onipotente? Pois agir contra Deus é agir contra as suas leis. O meu pedido, ele vai contra as leis divinas, as leis morais? Aquilo que eu peço pode prejudicar os outros? Em terceiro, pode prejudicar a mim? Depois, isso que eu peço colabora com Deus? Eu me coloco como um trabalhador da providência divina? O que eu peço ajuda os outros? Se for assim, obviamente, o que eu peço também será bom para mim. Então ali eu faço o meu pedido. E aí o que me virão no buscai? Que é o buscai e achareis as respostas para eu alcançar o que eu quero, para que eu possa encontrar essa porta de elevação espiritual, de autorrealização. E aí o que os espíritos nos dão? Porque ele coloca ali, buscai e acharei. As boas inspirações. É isso que os espíritos nos dão. Eles também podem colocar ao nosso alcance os recursos necessários, os recursos materiais, para que nós consigamos realizar aquilo que nós desejamos, para que sejamos nós artífices de nós mesmos, da nossa realização, da nossa felicidade, porque só somos infelizes quando nos afastamos das leis divinas, das leis morais. E para estudar isso um pouco mais, fica sugerido a parte terceira de O Livro dos Espíritos, que trata ali das leis morais. Então, os bons espíritos, que representam Deus no nosso auxílio, eles sempre vão nos dar boas inspirações e a coragem para vencermos os nossos desafios. Porque quando nós pedimos auxílio a Deus, o que Deus nos dá é trabalho.
Muitas pessoas não querem trabalhar e acham que Deus estará ajudando, nos livrando das dificuldades. E tudo é para o nosso bem. Aquilo que nós vemos e analisamos, interpretamos como mal, não é o mal. Porque tudo que nos ocorre é permitido por Deus. E Deus só vai permitir para nós aquilo que é bom. Mas às vezes nos sentimos contrariados, o nosso desejo é diferente daquilo que se apresenta para nós. E aí nós achamos que Deus está contrariando a nossa vontade. E tem pessoas que trocam de religião, como trocam lá de um time de futebol ou de um partido político, porque eles procuram, na verdade, um Deus que satisfaça os seus desejos. Não pensam em servir a Deus, mas ser servido por Deus. E aí já vai todo o equívoco, uma sucessão de acontecimentos e de sentimentos infelizes. Então, quando eu estou ali, eu pedi, demonstrando a minha intenção, o meu desejo já racionalizado. Vai chegar ali no buscai, tá? E achareis. Me virão as inspirações e o fortalecimento da coragem. Me virão também obstáculos à obtenção do sucesso que eu desejo. E aí eu tenho que vencer a quem? A mim mesmo. Ninguém reencarna para ser melhor do que os outros, para superar os outros, para competir com os outros. Nós reencarnamos para sermos melhores do que nós mesmos. Tanto que espíritos superiores não competem. Nós competimos entre nós. Os nossos esportes, por exemplo, são de competição. Um tentando ser melhor que o outro. E ali nós desenvolvemos valores, né? A questão de respeitar a vitória do outro, de reconhecer que nós precisamos nos preparar melhor para uma vitória, aprender a perder e a recomeçar. Mas espíritos superiores não competem. Eles trabalham em concordância com a lei de colaboração. Não há disputa, há colaboração. Cada um deseja auxiliar a Deus, sendo integrante da providência divina. E aí então, persistindo no bem, chegará o momento que a porta estará à nossa frente. Talvez não nesta reencarnação. Muitas coisas se iniciam numa reencarnação, prosseguem em outra e encontram a porta para ser batida e aberta em 2, 3, 4, 5 reencarnações depois. E quando nós reencarnamos, o que nós geralmente fazemos é dar sequência a algo que nós já estávamos fazendo de bom em outra reencarnação. Na oportunidade agora de não dar prosseguimento aos nossos erros, aos equívocos que cometemos em vidas passadas. Então Jesus coloca, que ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Ou seja, eu tenho que fazer por mim, para o meu bem, não terceirizar para os outros os cuidados que eu devo dispensar para mim mesmo. Por isso que julgar os outros é uma perda de tempo, é uma transgressão à lei divina. Na hora que eu direciono o meu olhar para o outro, julgando os outros, primeiro eu estou tendo uma atitude de arrogância, de orgulho, porque estou querendo tomar o lugar de Deus. É Deus quem faz isso, não sou eu. Analisar os equívocos dos outros é interessante para a minha educação, para ver ali como que a lei de causa e efeito se opera quando nós erramos. E o nosso papel é colaborar para o progresso dos outros. Mas se eu direciono meu olhar constantemente, eu deixo de olhar para mim. E isso em si já é perder. Já é desperdiçar as oportunidades, porque eu vou pedir e muitas possibilidades vão se apresentar para mim. A providência divina vai me colocar ali situações, possibilidades, para que eu alcance aquilo que eu desejo e que corresponde aos bens verdadeiros que Jesus colocou. Mas aí, tirando a atenção de mim mesmo,
eu me distancio da minha vitória. Deixo passar isso para depois. E aí vai a questão, então, pedir como desejo e intenção. Buscar como selecionar aquilo que eu devo fazer. Buscando a inspiração dos espíritos superiores, né? E fortalecendo a minha coragem, empregando vontade de querer. E aí então bater a porta, que é o que? A finalização desse meu esforço. Que geralmente quando eu bater a porta, ao invés de eu abrir a porta e ver do outro lado um descanso, eu vou encontrar mais trabalho. Quanto mais nos qualificamos, quanto mais evoluímos, mais trabalho nos é oportunizado. Tanto que é colocado assim, né, que quando o trabalhador está pronto, o trabalho se apresenta. Às vezes queremos coisas que não estão ainda ao nosso alcance, mas aí pedimos, buscamos, nos qualificamos e aí então estamos em condição de realizarmos o trabalho. E aí que está a oportunidade do dia a dia. Às vezes nós queremos grandes realizações, né, que estão fora da nossa capacidade ainda, ao invés de nos dedicarmos a vencermos as pequenas dificuldades do dia a dia. Até uma maneira de sabotarmos a nossa própria felicidade. Colocamos uma meta muito difícil de ser alcançada, e aí nós não encontramos o sucesso que nós gostaríamos. E aí lamentamos. Muitas pessoas dizem assim, viu o que dá, queria ser bonzinho. Olha como é que eu sou retribuído com isso. Eu fui bom, fui caridoso e olha o que fizeram comigo. Porque a pessoa está querendo algo que não está no seu alcance ainda. As oportunidades que temos de sermos bons, de sermos caridosos a partir da caridade, por exemplo, é para nós vencermos a nós mesmos, não para recebermos os méritos, o agradecimento dos outros, para nos enaltecermos. Porque Jesus mesmo disse que ele não era bom. Ser um mestre, né, elogiando Jesus, tu que és bom. E aí Jesus disse, mas eu não sou bom. E por que Jesus colocou que ele não é bom? Porque ele simplesmente cumpria as leis divinas. Cumprir as leis divinas não significa ser bom, significa ser justo. E nós ainda não conseguimos nem ser justos como Jesus nos exemplificou. E às vezes queremos colher méritos, grandes felicidades, até destaques sociais, sendo que ainda temos que vencer muito em nós mesmos. E Jesus fez uma colocação, tá, que também está em Mateus, no capítulo mais adiante, onde Jesus coloca assim, não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, porquanto onde está o vosso tesouro, está aí também o vosso coração. Então, na hora de pedir, vale uma análise ali. O que eu desejo? Porque o meu desejo é o meu tesouro. O que eu estou querendo? O que está por trás daquilo que eu quero? Porque muitas vezes nós tentamos colocar valores nobres em coisas que nós desejamos a fim de justificar o nosso desejo. Quantas pessoas dizem assim, eu quero ficar rico, porque daí eu vou doar dinheiro, vou construir uma casa espírita, vou construir uma creche, vou ajudar os parentes, vou dar... Quem disse que é para fazer isso? Que a pessoa não vai estar prejudicando, inclusive, o progresso natural, né, conforme os desígnios de Deus, o projeto divino. Eu estou tentando me colocar como alguém bom para justificar o meu materialismo, a minha vaidade. Eu quero ficar rico para ficar aparentemente melhor do que os outros, para ganhar destaque, para adquirir bens materiais que vão me distanciando de mim mesmo, vão me levando ao equívoco. E Jesus coloca aqui,
não é para acumular na terra. Aquilo que nós precisamos já estará à nossa disposição se estivermos no caminho reto, caminho certo. A nossa reencarnação foi planejada na erraticidade, em uma cidade colônia, em acordo com diversos espíritos que iriam reencarnar conosco, de acordo com o que planejamos junto de espíritos superiores que nos auxiliam. Então os recursos necessários, eles surgirão. Como Jesus disse, a porta vai se abrir. Tu busca e tu vai achar os meios para isso. E a porta vai se abrir. Mas fica de novo a reflexão. O que é, qual é o meu tesouro? Porque Jesus coloca, onde está o vosso tesouro, está também o vosso coração. E o coração está associado, né, às nossas emoções, aos nossos sentimentos, aos nossos desejos. É ali que está, é no nosso coração que está tudo isso. E às vezes as pessoas choram, se lamentam, se consideram injustiçadas, porque no coração delas está um tesouro que não faz parte dos verdadeiros bens, dos bens verdadeiros que Jesus disse. E aí então vem uma sucessão de equívocos, e muitas vezes o desperdício de uma reencarnação. A pessoa vai buscar o encontro com algo que não é bom para ela, e ao invés de se melhorar, de evoluir, se compromete mais. Nós temos uma outra passagem de Jesus que fala também sobre isso de uma outra maneira, quando Jesus disse assim, não vos afadigueis por possuir ouro ou prata ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para a viagem, nem 2 fatos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece sustentado. Então não vos afadigueis. O mundo é transitório, nós não pertencemos ao mundo material. O nosso verdadeiro lar, ele é espiritual. A nossa natureza é espiritual. O nosso estado natural é de desencarnados, não é de reencarnados. Mas nós reencarnamos, como ainda somos espíritos inferiores, transitamos por situações em diversas reencarnações muito difíceis, de fome, de frio, de pobreza, de abandono. E as necessidades materiais são importantíssimas, tanto que os espíritos colocam que, havendo um necessitado, com necessidades materiais e morais, a primeira a ser satisfeita é a necessidade material. Porque não há, por exemplo, como querer falar de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, se a pessoa está passando fome, se ela está com dor no corpo, se ela precisa de sono, de repouso, se sofre de frio. Então, primeiro é necessária a satisfação das verdadeiras necessidades materiais, dentro da proporção daquilo que é necessário. Mas nós ainda vivemos muito apegados à matéria, como se fosse possível que nós pudéssemos acumular, garantindo uma felicidade e uma tranquilidade futura. Isso não é verdade. Às vezes a gente acumula e perde tudo, porque em verdade nada nos pertence. Tudo pertence a Deus, inclusive a existência, a vida do corpo físico, que o corpo físico não nos pertence. Então Jesus diz, não vos afadigueis, não gasta tanta energia assim na aquisição de bens materiais. Porque Jesus coloca, aquele que trabalha merece ser sustentado. Se eu estou fazendo a minha parte da maneira correta, se eu estou sabendo pedir conforme nós reflexionamos antes, se eu busco os verdadeiros bens, se me empenho nisso, eu vou receber o pagamento por isso. Eu vou ser sustentado. O meu trabalho vai ter a remuneração material e espiritual que eu necessito, que nós necessitamos. E essa passagem de Jesus,
que esses estudos que a gente vê em especial aqui nesse capítulo aqui, Buscai e Achareis, que é o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos é muito importante para a nossa reflexão nesse período de transição planetária, porque tudo que acontece, inclusive os escândalos, eles vêm porque Deus permite assim. Vem para afirmar a minha vontade, o meu desejo de me tornar alguém melhor, de merecer me encontrar com essa porta estreita, que quando aberta me levará para uma situação de maior felicidade, porque a felicidade primeira que nós podemos encontrar é de termos vencido a nós mesmos, nos desapegando da matéria, sem desleixo, sem preguiça, sem ócio, mas operando pelo bem. Então fica o convite a todos para que prossigam com esse estudo, buscando o Evangelho, esse capítulo 25, o capítulo 27 e o 28, que se complementam. Né? Que tenhamos todos nós a força, a perseverança, para podermos contribuir com Jesus nesse momento de transição planetária, com serenidade, com fé, com esperança e com trabalho. Agradeço a atenção e peço que continuem assistindo às palestras da nossa Sociedade Espírita Paulo de Tarso no Facebook e no YouTube.